Choque rei de sair fumaça, hein? Mais um choque rei na história do futebol. Partida dura, partida muito bem disputada, partida difícil para os dois lados. As equipes bem montadas, mais no sentido defensivo do que propriamente no ataque. Enfim, né, diante desse cenário todo, 0-0, para a tristeza de 55 mil torcedores que mais uma vez lotaram o Morumbi, né, nessa noite de segunda-feira. Meu Deus, quem podia imaginar futebol clássico numa noite de segunda-feira? Enfim, quero acreditar que a partir da maneira como ela se desenvolveu, um empate até justo, né? Eu acreditava piamente, logicamente, na vitória do São Paulo. Fiquei um pouco preocupado quando vi a escalação com os tais 3 zagueiros. Mas, enfim, vamos repercutir um pouquinho. São Paulo 0, Palmeiras 0, Campeonato Brasileiro. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área. Satisfação sempre gigante poder estar com os amigos, poder compartilhar com os amigos os pensamentos, as ideias, né? A respeito dessa partida. Como eu falei há pouco, confesso a vocês que me preocupou, rapaz. Me preocupou quando eu vi essa formação dos 3 zagueiros. Só que assim, eu acho cada vez mais legal a gente poder viver isso, porque é muito importante quando o treinador dá um outro sentido para o formato tático do time, né? Apesar de todas as dificuldades que nós vamos relatar aqui, de alguma maneira o Zubeldia, ele deu uma formatação no 3-5-2 que deixou o São Paulo mais protegido. Claro que teve chance de gol do Palmeiras, como teve chance de gol do São Paulo, naturais num clássico como esse. Mas se você vai fazer uma análise da partida como um todo, você vai entender que o Zubeldia sabe armar muito bem o seu time defensivamente. A segunda partida, o São Paulo não toma gol, né? O time, de alguma maneira, muito bem montado, muito bem armado, mesmo nessa questão preocupante do 3-5-2, volto a repetir, o time se comportou de uma maneira muito adequada, de uma maneira muito legal, enfrentando um time aí, né, armado, um time muito bem organizado, essa coisa toda que nós já sabemos do Palmeiras. A questão é a seguinte, gente, quando eu crio esse formato, né, essa linha de defesa com os 3 zagueiros, quando eu dou um outro sentido para a formatação do time em campo, automaticamente eu tenho problemas ali no meio, né? Eu crio um problema ali no meio, um problema de melhor povoamento ali no meio, um problema de você poder dominar aquela região do campo, que é muito importante. O time acaba ficando meio como um buraco no meio de campo, né? Repito, um buraco bem menor na mão do Zubeldia, tá? Que sabe armar muito bem, lógico, o time. Mas o São Paulo sentiu muito isso no começo da partida. A dificuldade do São Paulo sair com a bola de trás para a bola chegar na frente era muito grande, né? Então, de alguma maneira, o São Paulo trocava a bola, o Palmeiras fazia uma meia pressão no campo do São Paulo, e o São Paulo não tinha muito o que fazer a não ser terminar com um chutão, né? E o chutão às vezes dava certo, na maioria das vezes não dava certo, facilitava o trabalho da defesa do Palmeiras. Então o São Paulo, no primeiro metade do primeiro tempo, o São Paulo teve muita dificuldade de sair com essa bola. Por quê? Logicamente, por causa dessa formatação. Quando você tem o time no teu 3-5-2, você tem lá os 3 zagueiros, os 2 jogadores de lateral, né? Você vê o Wellington sai, às vezes sai o Igor Vinícius. Ficou muito claro, pela segunda vez, que ele trata muito mais essa questão dos alas como laterais, tanto o Igor Vinícius quanto o Wellington. E aí o time fica meio, né, com aquele buraco. Aumenta o buraco quando você não tem a presença do Maia. Fiquei sabendo antes da partida da contusão dele. Vou falar um negócio para vocês, né? É assustador no São Paulo como as coisas acontecem. Não vou, como muitos fazem, e tem todo o direito de fazer, é claro, não vou jogar na conta de sorte, de azar. De novo, tem gente que fala, é muita uruca, é muita zica. Não é, gente. Isso daí é problema com preparo físico, isso daí é problema do departamento médico. Não é possível, né, que os jogadores do São Paulo se machucam na quantidade e no tamanho das contusões que esses caras têm. Realmente é inexplicável esse tipo de coisa,
né? Ou melhor, tem explicações aí já de algum tempo e que se tentou melhorar o Refis, né? E por questões políticas internas do clube acabou não acontecendo. Mas enfim, então você tem isso agravado quando falta o Pablo Maia ali. O Pablo Maia ele dá mais velocidade para a bola, ele tem um passe mais rápido, ele chega mais para bater também. É diferente do estilo do Bobadilha, tá? Então, assim, isso exigiu mais do Alisson, que fez um bom jogo, como o Diego joga de costas, que eu sempre critico, fez uma boa partida. Alan Franco, para mim, o melhor do São Paulo em campo. Jogou muito bem, tem se firmado e que continue assim, que se firme nesse time de São Paulo. E aí, meus irmãos, ficava aquele buraco e na frente ficava o Caleri, ficava o Luciano, né? E ficava o André. Então, assim, ficava um buraco ali, porque o Luciano não conseguia fazer essa função e esse papel do cara do meio de campo. Isso explica, em grande parte, a dificuldade do São Paulo de conseguir jogar, principalmente no primeiro tempo. Vem o segundo tempo, São Paulo que teve uma oportunidade, uma bola vem para a área, né, numa espirrada ali, o Caleri fura, e o Alan Franco também não consegue fazer, estava em condição legal. O Palmeiras que teve uma chance de perder por uma cabeçada que o Rafael pegou muito bem. Enfim, um jogo de briga de cachorro grande, né? Um jogo duro, um jogo difícil. Vem o segundo tempo, o Palmeiras vem para cima do São Paulo, me preocupou. Eu contei ali uns 8 minutos, 10 minutos do primeiro tempo, São Paulo não veio a campo, né? Isso preocupou um pouco, mas logo com as alterações, tanto do Palmeiras, que não surtiram efeito, quanto do São Paulo, que melhoraram o time, aí o São Paulo cresce. Né? O São Paulo cresce principalmente nas jogadas de contra-ataque, nas jogadas que a gente recupera a bola e sai na velocidade, principalmente o Ferreirinha. Agora aquilo, né? Falta calma ali na hora da conclusão. No caso do Caleri, aquele calcanhar lá faltou um pouquinho mais de sorte. Aí dá para reputar a sorte e o azar. E o São Paulo, de alguma maneira, quase chega aí na abertura do placar, que possivelmente levaria o São Paulo à vitória. Né? Então, assim, um comportamento muito parecido dos dois times dentro de campo. A iniciativa, né, de segurar mais a bola o quanto possível dos seus pés, com os seus jogadores, a marcação forte, né, as poucas chances dadas para os atacantes. Então, assim, os times estavam muito parecidos, os times estavam muito iguais nesse sentido e na maneira como se comportaram nesse choque rei. Daí, de alguma maneira, a gente acaba até justificando aí o empate, entender que o empate foi um resultado justo, né? E, de alguma maneira, mostrar um São Paulo diferente. É um São Paulo diferente, é um São Paulo em construção pelas mãos do Zubeldia, é um São Paulo que tem um comportamento e uma atitude diferente dentro do campo, a gente percebe isso, né? É um São Paulo muito mais organizado, mesmo nos formatos que antes não estavam dando resultado nenhum. Então você vê uma evolução, você vê de alguma maneira a mão do treinador fazendo bem para o time, né? Fazendo com que o time tenha um comportamento, pelo menos de igual para igual, contra um time aí do Palmeiras, um time que já está praticamente pronto, né? Um time que vem jogando assim já há algum tempo e tendo resultados com isso. Portanto, para mim, no final das contas, é claro, né, que a gente queria uma vitória, precisava de uma vitória, mas fica aí a alegria, inclusive, a felicidade até de ver um time com comportamento de time grande, né? Tanto na organização quanto na atitude do jogador. Eu gostei do que eu vi, esperava um pouquinho mais, mas também aí querer um pouquinho, talvez, demais num momento como esse. Gostaria de destacar, eu vi um vídeo lá do Belmonte cumprimentando o Abel. Dizem que foi um pedido de desculpa, espero que tenha sido mesmo, né? Eu sou um crítico do trabalho do Belmonte, vocês me acompanham, vocês sabem. Única e exclusivamente o trabalho do Belmonte, que mostrou hoje, pelo menos, uma hombridade, né? Uma coisa muito legal que eu achei, se realmente foi esse pedido de desculpas para o Abel, né? Toda aquela confusão que aconteceu, a maneira como aconteceu. E o Belmonte teve a hombridade de fazer isso aí, achei muito legal, sinceramente, achei muito legal essa atitude. E o Belmonte ganhou um pontinho aí na minha escala, tá certo que tá com uma conta negativa, né? Por causa do trabalho. Mas
uma atitude humana como essa merece uma pontuação bastante elevada, tá? A gente fica um pouco chateado porque não ganhou, mas fica feliz por ver um São Paulo diferente em campo, que isso se perpetue, né? Que essas próximas partidas que o São Paulo tem lá no Pará, para a alegria da torcida paraense do norte do país, poder ver o São Paulo lá ao vivo. Depois a gente joga com Vitória da Bahia e depois vai lá para o Chile, ou seja, uma trupe tricolor viajando aí para tudo quanto é lugar, né? Para logicamente, o Zubeldia ter mais tempo de trabalho, mesmo que com o time em campo, mas de alguma maneira, definitivamente, colocar lá a sua mão na recuperação do São Paulo. Legal, gente? Perfeito. Coloquem aí os comentários de vocês. Um 0-0 que eu acho que ficou de bom tamanho. Ronel Thierry, São Paulo, Raiz na área. Grande abraço, tamo junto.